Bom, eu vou trazer aqui um outro questionamento que eu preparei para esse nosso debate, porque o governo Lula ele tem enfrentado dificuldades para pautar o debate nacional, Opa, vamos enquanto a ver agora. Governo extrema-direita, Lula. mesmo derrotada eleitoralmente, Agora vai segue ficar bom. mobilizada, barulhenta e capaz de dominar a agenda política a partir das redes. Essa simetria ela se reflete tanto na capacidade de gerar indignação e engajamento, quanto na velocidade com que a direita transforma qualquer tensão social, conflito moral ou dado econômico em narrativa política viral. Na avaliação de vocês, o que é que explica essa diferença de forças? Falhas de comunicação governamental, a ausência de uma militância digital estruturada, uma maior competência técnica da direita ou um clima social ainda favorável ao discurso conservador? E como é que essa dinâmica específica de conjuntura influencia a percepção popular sobre o governo e sobre a oposição? Frederico Krepp, queria te ouvir. Tá mudo, mas deixa assim mesmo, Crepe, é melhor. É melhor assim, Crepe. Não, tá ótimo assim. Assim é melhor, né, gente? Fred, me desculpa, o áudio está fechado. Eu também estava com o meu Não, não áudio. fala não, não esqueci. avisa não. Fica à É vontade. porque eu fecho o Poxa, áudio, eu acabo tava bem Então faz melhor, igual, não se assim. de preocupe. desativar para não atrapalhar. Mas é o seguinte, eu estava falando que isso é uma pergunta interessante, porque ela dialoga um pouco até com a primeira intervenção do Sérgio, e é um ponto que, na minha opinião, é um ponto que eu acho que é o centro da questão, o centro do problema hoje, que existe um problema, existe uma tarefa que está colocada hoje, que a tarefa é a seguinte: a internet ela força a política a ser mobilizada o tempo inteiro. E ela força isso. Então, não existe espaço para uma prática política centrista, para uma prática política de moderação, nesse sentido de querer ocupar esse espaço mítico aí do centro para poder governar, para poder isolar a extrema-direita, né? Eu falo isso não no sentido estético da questão, falo isso no sentido político mais concreto mesmo, assim, porque às vezes você tem uma estética de esquerda, mas você tem uma prática política centrista. Então, qual que é a grande contradição que tá em jogo aqui, que envolve essa questão da comunicação do governo, né? E aí eu já parto, inclusive, de uma análise que eu não concordo com a leitura de que o problema do governo seria a comunicação, ou era a comunicação, né, naquela época, porque é uma questão que não adianta você ter uma comunicação que ela vai para um lado e a política vai para o outro. Então, como que eu vou fazer uma comunicação mobilizadora se a prática política do governo não é mobilizadora, se a agenda política do governo não é uma agenda mobilizadora, e muitas vezes é uma agenda de conformismo, eu vou até além, às vezes ela é até contraditória. Por exemplo, no final do ano passado, nós tivemos lá o pronunciamento do Haddad no dia 27 de novembro de 2024. Lembro, não sei porque, mas essa data ela é muito. Eu lembro dessa data assim, com muita clareza. Assim, mas o que o Haddad foi se fazer naquele dia lá? Aquele dia ficou marcado, e a grande discussão foi a questão deles terem anunciado a agenda da isenção do imposto de renda. Mas aquele pacote que o Haddad apresentou no dia seguinte e que estava envolvido naquele pronunciamento era um pacote de arroxo. Não era um pacote progressista, de avanço, não, era arroxo. A questão da isenção do imposto de renda ela foi colocada lá para contrabalancear o arroxo. E o que era aquele arroxo? Era botar um limite na valorização do salário mínimo. Agora o salário mínimo ele só pode valorizar até 2,5% acima da inflação. Antes, ele valorizava a variação do PIB de 2 anos antes. Isso. Olha só, aqui eu confesso para vocês que eu estou em dúvida, tá? Eu confesso para vocês que eu estou em dúvida. Eu não sei, tá? Eu não sei se realmente é falta de conhecimento ou se é desonestidade intelectual, isso aí que o Crepe está dizendo, porque eu gostaria muito que o Crepe me apresentasse alguma prova, algum dado, alguma fonte, me trazendo quem valorizou mais o salário mínimo do que o PT. De fato, o NAF coloca esse limite de 2,5%, mas é acima da inflação. Coloca. Mas
Quem valorizou mais do que isso e quando que o salário mínimo no Brasil valorizou acima disso, Crepe? Eu queria saber, por favor. Queria que você me apresentasse aí alguma prova disso. Porque ou é um desconhecimento total da parte dele, gente, ou é desonestidade intelectual isso que está fazendo. Eu espero que o Sérgio pegue no meio Isso dele. Vamos provoca ver. perda de ganho real do salário mínimo. Era para anunciar corte no Fundeb, mudança de regra no Mentira. IPC, mudança de regra na Lei Aldir Blanc, uma Mudança de série de regra, não mudanças ali corte. que economizariam dinheiro para poder fazer caber o orçamento no arcabouço fiscal. E aí, por que eu trago isso como exemplo? Porque se a minha política ela vai por um caminho e a minha comunicação vai por outro, isso gera uma contradição. Tanto que, no momento em que você tem ali, final do ano passado e início desse ano, você teve uma situação em que o governo Lula estava numa dinâmica de popularidade muito ruim. E ele teve essa popularidade revertida muito por conta da atuação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. O governo soube aproveitar muito bem essa questão, e aí entra esse elemento deles aproveitarem bem essa questão. Então, existe essa contradição entre a comunicação e a política, que ela só vai resolver se o governo tiver uma agenda, que é uma agenda que ela vai ser uma agenda popular, uma agenda que vai disputar o orçamento em prol da população. Só que quando você tem no centro da política econômica do governo um teto de gastos, você faz com que isso seja impossível. Por exemplo, e aqui eu trago 2 exemplos para fechar essa minha parte aqui. A questão da isenção do imposto de renda. É uma proposta boa, é uma proposta que eu sempre defendi, é uma proposta que foi correta e tudo mais. Mas nada do que pode ser aumentado ali ou de arrecadação ou via atividade econômica com esse dinheiro consumindo, isso não vai poder ser revertido em investimento porque tem um teto de gasto em vigor controlando o orçamento público. Uma outra questão, a gente está vendo agora a discussão, essa tensão aí com o Senado em relação à indicação do Messias para o STF. Aí o Senado vai lá e resgata uma pauta bomba, né, que é rotulado como pauta bomba, cujo impacto orçamentário dela vai ser de menos de 4 bilhões de reais por ano, que perto do orçamento do governo isso não é nada. Que pauta que é essa? É uma pauta para você dar aposentadoria integral para agente comunitário de saúde. Aí a gente olha, qual que é a situação que está colocada hoje? O governo ele não pode defender essa pauta abertamente, ou ele não pode abraçar isso, porque isso vai ter custo fiscal, isso vai impactar na meta fiscal e no teto de gastos. Então, isso gera dificuldade para o governo na hora dele fazer a comunicação, e isso pode acabar gerando uma situação em que a comunicação fala uma coisa, a prática política fala outra, e você vem ver essa dificuldade. Então, a gente está entrando agora no ano eleitoral, isso vai ser tensionado, e a centralidade da política econômica nessa institucionalidade aí do teto de gastos pode gerar dificuldade nesse processo. E aí a direita ela passa com um campo livre para poder explorar essas contradições, para poder fazer essa tensão, inclusive até posar de defensora do povo no momento em que o governo está preocupado com teto de gasto, com responsabilidade fiscal, com essas coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Isso diz respeito é o governo que está preocupado ou existem leis, Crepe? Eu acho engraçado. Tá insatisfeito com o NAF, Crepe? É muito simples, ó. É só você convencer aqui, ó, 75,2% da Câmara e 80% do Senado, é convencer eles aqui a votarem a pautarem aí, votarem, colocarem em pauta aí uma nova lei, uma que seja melhor que o NAF e aprovar. É só isso, né? Porque o que a gente tinha era o teto de gastos. O que a gente tinha, o NAF foi a saída possível para driblar o congelamento de 20 anos que o teto de gastos acabava proporcionando, infelizmente, aí para a saúde, para a educação. Então, o NAF ele foi necessário para driblar o teto de gastos.
Agora, se não está satisfeito com o NAF, que é muito melhor do que o teto, é o ideal? Não, mas é o que deu para fazer. É melhor do que ficar com investimento em área pública congelada por 20 anos. Você não acha, Crepe? Assim, vai lá convencer esse Congresso ali, ó, com aquela correlação de forças, a gente a colocar algo mais flexível ainda do que o NAF, né? É porque é o que eu digo, gente. Ser engenheiro de obra pronta é muito fácil, né? É igual eu estava dizendo num vídeo que eu gravei. Aqui, ó. O que o Crepe está dizendo, pô, essa garrafa é rosa. O que o Crepe fez foi isso. Ele só descreveu ali. Solução, que é bom, nada, né? Nada. É tudo engenheiro de obra pronta, só sabe descrever o problema. Não sabe, não dá uma opção de solução viável, aplicável, que seja útil. É um bando de inútil. Isso é inutilidade, pô. Do fiscalismo que esse governo defende, lamentavelmente, não pode defender determinadas pautas da classe trabalhadora, porque, obviamente, elas entram ali em rota de colisão com a necessidade de se reduzir o gasto público, né? Eu acho que a grande questão é essa, isso dificulta, inclusive, a própria comunicação, essa contradição que há entre teoria e prática. Sérgio, eu queria te ouvir a respeito dessas questões todas que a gente levantou aqui para o debate, fica à vontade. Não, beleza, Anderson. Assim, eu acho que é difícil a gente fazer um debate sobre a questão, enfim, da política econômica do governo, sem a gente levar em conta o que é a realidade material do nosso governo, né, nesse momento. E daí, quando eu falo da realidade material, eu estou falando do quê? Da composição do nosso Congresso, de como se portam e como se comportam e como se articulam os interesses dentro desse Congresso. Né? A gente tem que lembrar que a gente veio de um governo que não só desmontou estruturas institucionais, como fortaleceu aquelas que lhe interessavam no momento para se manter no poder. Por exemplo, foi-se criado o orçamento secreto, né? E esse orçamento, ele entregou simplesmente a receita do Estado-nação Brasil na mão dos parlamentares. E está se tentando ainda fazer uma disputa para construir um caminho por onde esses caras não sejam tão prejudicados a ponto de não entregar uma ou outra proposta que seja de interesse da população. Né? Veja, a gente precisa reconhecer, antes de mais nada, para fazer um debate sobre política econômica desse governo, do Lula 3, a gente precisa reconhecer que houve um golpe de Estado em 2016. A gente precisa reconhecer que a gente só está nesse estado de coisas porque o governo Dilma II foi interrompido no meio em função justamente de a Dilma, da presidenta Dilma, não querer ceder para esses caras e entregar o orçamento público na mão deles, não querer, por exemplo, aceitar a chantagem do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, que hoje está de novo instalado em Brasília em um apartamento funcional de deputado como lobista. Está lá, está solto, né? Não está mais preso, e está lá articulando dentro do Congresso, do lado do Arthur Lira, do lado de outros lá. E daí, reconhecendo que a gente sofreu um golpe de Estado em 2016, a gente precisa lembrar qual foi uma das primeiras medidas que o governo Michel Temer colocou na roda. O governo aula de realidade, hein? Que foi justamente a ponte para o futuro, que tratava do quê? Da PEC 95, a PEC do teto de gastos. Como é que você faz para trabalhar, para operar a economia de um monstro como o Brasil, mais de 220 milhões de habitantes, se você não for se submeter àquilo que a Constituição impõe? Então, assim, houve um grande conluio à época, e, cara, não reconhecer isso, não tem como a gente fazer um debate daí. Houve um grande conluio à época, que inclusive tem gravação, tem áudio disso, as pessoas diziam, um grande acordo nacional, com o Supremo e com tudo, se estancar a sangria, né? Por quê? Porque a Lava Jato estava chegando em quem não deveria chegar. Da mesma forma que hoje o Banco Master está chegando onde não deveria chegar e está mobilizando o Alcolumbre, inclusive, para criar essa cisânia, usando de espantalho o Jorge Messias, a indicação do STF, na época, estava se chegando naqueles que não deveria chegar à Operação Lava Jato. O próprio Sérgio Moro dizia que não, esse aqui não, pode melindrar um possível aliado, né, e tal, quando se falava em Fernando Henrique Cardoso, né, isso tudo aconteceu naquela época.
E a gente olha para hoje e vê um pouco dessa história se repetindo de sinal invertido. Mas, assim, para manter dentro do tema, tá? A gente sofreu um golpe, foi um golpe contra os trabalhadores, um golpe que foi, de fato, como a presidenta Dilma disse na época, um golpe que era elitista, um golpe misógino e tudo mais, e que trouxe essa realidade para nós, da reforma trabalhista, que destruiu nossos direitos enquanto trabalhadores, uma reforma posterior da Previdência, já no governo Bolsonaro, né? Nós tivemos nessa esteira, né, a construção do teto de gastos, que inclusive previa coisas muito piores. Se vocês lembrarem da época, eu era estudante de História na URGS, e os professores faziam aulas públicas para a gente se mobilizar contra o teto por conta da questão da educação, por conta do quanto a educação seria prejudicada em função daquele teto de gastos e do congelamento dos gastos por 20 anos, que era isso que se tinha na época. Bom, o governo Lula chega já em 2022, não foi nem em 23 no início do mandato, em 2022, já se articulando no Congresso para construir uma PEC da transição, que fosse possível começar uma contenção de danos em relação a tudo isso que estava posto. Eu sou contra a gente entender isso como um mero fiscalismo, tá? Porque a gente precisa lidar com o que a gente tem à frente. A gente não pode lidar com o que a gente não tem parâmetro e o que a gente não tem propriamente o poder para resolver e para reverter. Porque muitas vezes se fala, né, em pauta mobilizadora, em agenda mobilizadora, mas que no fim das contas o que se quer é uma canetada monocrática. E isso não vai acontecer. O Lula, em si, a pessoa do Lula, né, é um articulador, é um negociador. Né? O Lula veio do movimento sindical, meu companheiro, e ele constrói a sua composição de governo com base nisso. Então, ele vai olhar para esse bando de sem vergonha que tem no Congresso e ele vai ver o seguinte, tá, o Alcolumbre está querendo um carguinho aqui, ele está querendo tanto de emenda, ele está querendo mais isso aqui. Eu não posso entregar isso, mas eu posso entregar metade disso e a gente fazer aqui um bem bolado. Porque, assim, é assim que o Brasil se articula, é assim que o Brasil se movimenta nos governos. Exatamente, né? exatamente. E a gente precisa encontrar sem purismo, um caminho galera. para que É isso assim seja que serve a superado. política real, tá? Fato, né? Agora, como se supera essa questão, né, dentro desse gigante que a gente opera, com pessoas passando fome, com pessoas na fila do osso, como foi o fim do governo Bolsonaro, né? E como é que a gente faz isso sem ignorar essas pessoas? Então, Sérgio, me permita uma parte aqui. Eu Então, acho que a questão está nessas escolhas que são feitas porra é essa? Pelos líderes, pela institucionalidade. Porque Caraca. quando o Lula ele resolve se articular com o Congresso, um Congresso majoritariamente de direita, isso está claro, não faço qualquer tipo de ponderação em relação a isso. Pelo menos isso, um Congresso de oposição, aí isso está muito claro agora. Ao invés de ele dialogar com essas forças do Congresso Nacional, por que ele não dialoga diretamente com a classe trabalhadora? Porque quando isso foi feito, eu me refiro especificamente a esse movimento do último... Oh, meu Deus. Mas é a classe trabalhadora que vai pautar as leis e votar as leis, meu querido? Oh, meu pai. E outra, quem disse que o Lula não dialoga com a classe trabalhadora? Dialoga muito mais que todos vocês. Muito mais. Mas enfim, gente, eu vou ficando por aqui que eu já estou cansado. Quase 2 horas de live. Amanhã a gente continua aí com o debate do CREP e do Sérgio. Acho que foi bom. Foi bom até aqui. Mas enfim, amanhã a gente volta. O Chavoso me cansou, falando sério. Tô sem energia, gente. Amanhã a gente volta aí. Aldo, pois é. Que sacanagem do cara. O cara é mediador do debate, fica insistindo. Fica, quer dizer, intervindo, debatendo. Que coisa feia. O mediador não é para debater, pô. É a insistente fantasia. Pois é, gente. Valeu, pessoal. Até amanhã. Fui.